Paz, irmãos, glória a Deus. Estamos aqui essa noite para adorar o nosso Deus, aqui da nossa congregação do Parque das Américas. Estamos aqui reunidos em poucas pessoas, só aqueles que realmente é necessário para esse momento, para este culto. E nós vamos estar adorando o nosso Deus juntamente com você. É uma bênção poder estarmos juntos, é uma bênção poder estar compartilhando da palavra do Senhor, da nossa congregação, do nosso bairro, da nossa rua. Isso é maravilhoso e nós queremos que mais pessoas sejam alcançadas. Então eu te convido nesse momento para você colocar o link deste culto no seu status, que você mande para os seus vizinhos, né? Você mande para os seus amigos, para os seus familiares, fala, esse é o culto da igreja que eu congrego, lá no Parque das Américas, eu gostaria muito que você participasse. Né, e convide as pessoas que você gostaria que estivesse com você participando deste culto. Né? É importante a gente, por mais que seja através de vídeo, da gente estar assistindo na TV ou no celular, eu te convido a realmente participar deste culto. Realmente você adorar a Deus junto com a sua família, reúna todos na sala, no quarto, na cozinha, onde você estiver. Reúna toda a sua família que serve ao Senhor e que você possa juntos adorar ao nosso Deus. Nesse momento eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós vamos estar orando. Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor. Obrigada por estar na tua casa, na tua presença. Obrigada por essa oportunidade rica de poder te adorar, de te render glória, louvor e adoração. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de me unir com os meus irmãos em adoração, em oração, Senhor, em comunhão, ainda que distantes, Deus. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Espírito Santo, és bem-vindo neste culto. Espírito Santo, é bem-vindo nessa casa. Espírito Santo, é bem-vindo em cada lar. Que a tua presença inunde cada casa dos meus irmãos. Que a tua presença inunde cada lar, aonde ele estiver, no trabalho, Senhor, em nome de Jesus, em casa, aonde ele estiver, que a tua presença possa transbordar na vida dele e na vida dela. Senhor, em nome de Jesus, que seja um culto cheio da tua glória, cheio da tua presença, cheio da tua palavra, e que nós possamos, mesmo que distantes uns dos outros, sermos edificados pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Nós estamos, como todos podem ver aí em casa, estamos todos de máscara, os músicos também. E isso é muito difícil, porque dá falta de ar, mas a gente vai se esforçar para fazer o melhor essa noite, para a glória de Deus. Eu gostaria de te convidar para abrir sua Bíblia lá em Lucas 24. E a palavra do Senhor diz assim, lá em Lucas, capítulo 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Só até aqui. Esses discípulos, irmãos, eles estavam vivendo um momento de tristeza. A palavra do Senhor diz que Jesus olha para o rosto desses 2 homens, desses 2 discípulos, ou seja, aqueles 2 que caminharam com Jesus, que aprenderam com Jesus, que viu sinais, prodígios e maravilhas, que ouviu o Mestre, que sentou numa aula de EBD com o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, mas nesse momento eles estão caminhando de volta para casa, de volta à sua rotina, de volta à sua realidade, e Jesus olha para eles e eles estão com o rosto entristecido. E Jesus então questiona, por que vocês estão, o que vocês estão conversando no caminho? E aí eles dizem para Jesus, você não sabe das últimas notícias?
E então eles começaram a dizer para Jesus as últimas notícias. Mal sabia esses homens que a última notícia eles não sabiam. E a última notícia era que Jesus ressuscitou, que Jesus vive e reina. Eles achavam que eles estavam com a última notícia, mas mal sabia eles que eles estavam desinformados, porque o Rei dos Reis estava na frente deles. E então, no decorrer do caminho, Jesus foi ouvindo, porque Jesus é maravilhoso, ele ouve, ele foi ouvindo toda aquela conversa, aquela ladainha, e ele ia seguindo o caminho embora, e eles falaram: vem, passa a noite aqui, já está tarde, passa a noite aqui. E então Jesus entrou, e no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus, e Jesus saiu. O que eu tenho para te dizer essa noite, irmão, minha irmã, talvez você esteja entristecido e acha que você sabe da última notícia, mas eu venho te dizer que há uma notícia que você ainda não sabe, que não chegou ao seu coração talvez a sua angústia, a sua tristeza tenha impedido de você reconhecer e compreender a última notícia. A última notícia é que Jesus está no controle de todas as coisas. A última notícia é que Jesus é rei e ele reina sobre as nações. A última notícia é que ele é o criador e sustentador de todas as coisas e que ele está no controle. Qualquer notícia que não seja essa, não é a última notícia. A última notícia é que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele em breve, muito em breve, virá nos buscar. E nós aguardamos a volta do nosso Mestre. Então, se essa noite você está aí na sua casa entristecido, se você está angustiado, se você está decepcionado porque você imaginou tantas coisas para esse ano e parece que não vai acontecer, Jesus essa noite ele vai no seu caminho de Emaús e te traz de volta para o centro da vontade dele. Ele te tira da murmuração, da decepção, da angústia, da tristeza e te coloca de volta no centro da vontade dele. E o centro da vontade dele nos faz confiar que, independente das circunstâncias, ele está no controle. Então, que essa noite você declare que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele está no controle de todas as coisas, e que você juntamente conosco se alegre no Senhor. Deus, eu não me alegro na situação, eu não me alegro no que está acontecendo, mas eu me alegro em Ti, eu me alegro no Senhor. Que você declare essa canção em nome de Jesus. Amém. Eu sei que dizer que o Senhor é o alfa, Ele é o ômega, nós estamos no meio de um turbilhão de coisas. Essa semana o Senhor me surpreendeu lendo quando Ele estava sobre as águas e Ele estava dormindo e os discípulos estavam aflitos, né? E o Senhor começou a falar muito ao meu coração a respeito disso. Nós estamos no meio da tempestade, nós ficamos tão aflitos que não vemos a solução, que é o próprio Cristo. Então que nessa noite você lembre que o Senhor é o alfa, que Ele é o ômega, Ele é o início de tudo, Ele é o meio de tudo e Ele também é o final de tudo. Tudo vem por Ele, tudo vai para Ele, tudo volta para Ele. Então que você aí na sua casa adore o Senhor juntamente conosco, amém?
mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, aleluias. Te adoramos, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Diga isso aí na sua casa. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, aleluias. Oh, soberano Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Declare sobre as suas dores. Alfa e Ômega, início Declare e sobre os seus fim. problemas. Tudo pra mim, tudo Declare sobre pra essa mim. pandemia mundial. Alfa e Ômega, início e Ei, seja a boca do Senhor. tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, Início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. declare. Oh, aleluia. Santo Deus. Obrigado, seja adorado, seja adorado. Enquanto os instrumentos tocam, eu queria que você, no ato profético, mentalmente,
se transportasse para o banco que você sentava na igreja. Talvez você falava assim, mas todo domingo, todo sábado eu tenho que estar lá, toda semana eu tenho que estar lá. Talvez você esteja sentindo uma falta incrível de estar aqui hoje. Eu queria que você se transportasse para cá. E nós vamos levantar um clamor, dizendo ao Senhor, Senhor, que esse tempo seja findado pela vontade do Senhor. E que quando eu voltar, eu não volte mais a mesma pessoa que eu saí lá em março. Que eu volte um cristão renovado, amém, cheio da presença do Senhor, querendo cada dia mais, como diz a palavra do Senhor, ficar mais e mais e mais e mais na casa dele, onde eu possa habitar na casa do Senhor. Nós vamos fazer uma oração muito rápida, não vai levar nem 1 minuto ou 2, e você aí na sua casa vai orar também juntamente conosco, dizendo, Senhor, nesse momento eu me lembro daquele banco que eu sentava. E nessa hora, Senhor, eu abro mão de tudo que eu falei, eu peço perdão de tudo que eu falei, de tudo até mesmo que eu pensei, eu nem projetei em vós. Mas como diz essa canção, Tu és tudo para mim. Amém. Tu és o alfa, Tu és o ômega. Senhor, eu sei que muito em breve eu vou voltar, eu vou cantar com os meus irmãos lá, eu vou adorar ao Senhor. Esse período ele vai passar, tudo vai passar, pois a palavra do Senhor diz que tudo irá passar, menos a palavra do Senhor. Então, Senhor, nessa hora, Senhor, nós oramos, Senhor. Pai, sobre cada banco vazio, Senhor, que está aqui, Senhor, sobre neste lugar, nessa noite. Pai, Senhor, sobre cada igreja, Senhor, que está, Senhor, também nesse momento, Senhor, transmitindo, Senhor, os seus cultos via internet, que foi o mecanismo que o Senhor deu a nós. Pai, Senhor, nós oramos, Senhor, por cada um dos nossos irmãos. Pai, Senhor, sem citar nomes, Senhor, para ser injusto, Senhor, nós oramos, Senhor, por cada um. E sabemos, Senhor, que nessa hora, Senhor, eles também estão orando e clamando ao Senhor que esse período acabe logo. Que esse período acabe logo, Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, a bênção do Senhor. Que nos nossos irmãos, Senhor, não volte mais, Senhor, da forma que saíram, reclamando, ou talvez pensando é só mais um culto. Não. Senhor, nós devemos valorizar todos os dias da sua presença até a sua volta. Pai, Senhor, nós clamamos, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um. Pai, Senhor, que a abertura, Senhor, das igrejas, Senhor, de cada templo, Senhor, seja uma abertura gloriosa, pelo nome do Senhor, Deus. Queria que você aí na sua casa, em adoração, se rendesse ao Senhor. Seja em louvor, seja em oração, seja em adoração, da forma que você quiser. Se você quiser ajoelhar aí na sua casa, ajoelhe. Fique à vontade, você está na presença do Senhor. Você está prestando um culto ao Senhor. Não tem ninguém mais do que a sua família talvez te olhando. Então comece agora a render-se ao Senhor, a declarar que você precisa dEle. Oh, aleluias! Diga isso. Hoje vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixarás. Oh, Senhor, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, aleluia. A Ti eu vou clamar. Começa a dizer aí na sua casa, aumenta o som aí, começa a dizer. E tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar.
passar. Oh, e vai passar. Teu amor jamais me deixarás. Você crê na bênção do Senhor? Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, diga isso. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Oh, começa a declarar aí na sua casa que você está rendido. Oh, a sua cura precisa que você esteja rendido. O seu milagre precisa que você esteja rendido. Oh, e abaixei cantar nas Os onde encontro meu refúgio. Oh, diga isso. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Rendidos Senhor. somos, Senhor. Rendemos a Tua vontade, Deus. Oh, Jesus. Rendidos somos, Jesus. Ei, deixa eu te contar um segredo. Seu milagre só vai acontecer quando você se render aos pés do Senhor. Nós passamos muitas vezes orando por milagres, pedindo por milagres, mas quando o milagre está próximo de chegar, a gente vai e mete a mão na frente. Eu falei para você que essa semana eu estudei muito sobre o Senhor nas ondas. O Senhor me levou a estudar um pouco sobre milagres essa semana. E a maioria dos milagres que aconteceram foi porque eles estavam rendidos aos pés do Senhor. Todos os personagens que eu olhei biblicamente, historicamente, eles se renderam aos pés do Senhor. Eles se entregaram, eles confiaram plenamente que o milagre iria acontecer. Eu não sei nessa noite porque você está precisando de um milagre. Eu não sei qual é o tipo de milagre que você está precisando, mas comece a clamar aí na sua casa: Jesus, eu me rendo a Ti. Jesus, eu me rendo a Ti. Jesus, a minha casa se rende a Ti, Senhor. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus. Você pode dizer isso aí na sua casa? Oh, e é baixinho, cantará baixinho. Me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra eu me lanço aos Teus braços,
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Aleluia! Oh, Seja adorado, Deus, seja entronizado. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Jesus. Assim como falar dessa noite, que você possa se render aos pés do Senhor. Que você possa reconhecer que Ele é Deus sobre todas as coisas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, estamos nos adaptando a esse tempo, estamos nos desafiando a crescer mesmo num tempo como esse. Porque a palavra do Senhor nos confirma que o Senhor nos fará florescer até em terras áridas. Se você concorda que nós estamos vivendo um tempo árido, uma terra desértica, você também vai concordar comigo que o nosso Deus, Ele faz manancial em desertos. Que o nosso Deus é um Deus de milagres. Esse é o nosso tema desse ano. Deus ainda faz milagres, um ano de milagres. E nós ficamos com esse tema, porque nós cremos no milagre de Deus. Nós vamos fazer agora um momento ofertório. Você aí na sua casa, você já sabe como funciona. Nós já estamos há bastante tempo em cultos online, mais de 3 meses. Lá na sede a gente tem lá as informações e aqui também tem o QR Code. Então, você vai colocar aí na tua tela o celularzinho na frente e aí vai sair as informações da conta corrente. E você vai poder ofertar e dizimar na casa do Senhor. Mas eu gostaria de ler com você lá em Hebreus 11. Deus falou comigo essa tarde sobre a fé. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E nessa parte é a principal para esse momento ofertório. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta. As suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Eu fiquei pensando sobre isso. Esses são os exemplos da fé, em algumas Bíblias, os heróis da fé. E eu fiquei pensando nessa palavra herói, na nossa língua portuguesa. Herói é aquele que tem um poder sobrenatural, um semideus. Talvez aquele que é cheio de coragem, que é destemido, que tem a função de cuidar de outras pessoas, porque ele tem um talento, uma habilidade superior. É mais ou menos assim que nós compreendemos quem são os heróis. E aí o Senhor coloca na palavra dele os heróis da fé. Aqueles que permaneceram, aqueles que foram valentes, aqueles que foram fiéis. E essa noite, nesse momento, eu gostaria de falar de fidelidade. Porque esse homem, Abel, apesar de nós vermos só uma passagem falando sobre ele, ela é o suficiente, e foi o suficiente, a vida de Abel foi suficiente para glorificar a Deus de forma tão tremenda que nós estamos falando dele aqui essa noite. E ele não é um semideus, ele não tinha uma coisa sobrenatural, ele não era um homem, talvez, não sei, tão valente, tão corajoso, mas Deus, ele coloca uma coisa superior a valentes e corajosos. São aqueles que são obedientes e fiéis. Mais do que a valentia, mais do que todo esse entendimento de herói, mais que isso, Abel, ele foi obediente e fiel. E por isso foi imputada a justiça.
E essa noite eu te convido a ser fiel a Deus, fiel ao Senhor, fiel à igreja onde Ele te chamou. Nós estamos num período difícil, um período que a gente vai ter muitos gastos. Alguns irmãos, para o que nós estamos fazendo hoje, fizeram doações. Uns ajudaram com a máquina fotográfica, com a câmera. Outros ajudaram com cabos. Outros, cada um foi cedendo algo para que hoje nós estivéssemos aqui. E a igreja funciona dessa forma, como um corpo perfeito, bem ajustado, em que nada se tem falta, porque todo mundo está disposto a ajudar. Todo mundo está disposto a compartilhar o que é seu. E esse exemplo da fé, Abel, ele foi um homem fiel a Deus. Ele foi um homem leal a Deus. E daquilo que ele recebeu do Senhor, ele foi e ofertou. E eu te convido essa noite a ser fiel a Deus. Sabe por que eu te faço esse convite? Porque o Senhor, dos atributos que Ele soprou ao homem, um deles foi a fidelidade. Então, o Espírito Santo, Ele te capacita, te habilita a ser fiel. E se Ele te habilita e te capacita a ser fiel, quer dizer que você tem todas as condições possíveis para ser fiel a Deus. E talvez por não estar na igreja, você talvez sinta, eu acho que dá para eu ficar sem dizimar, sem ofertar, não estou indo à igreja. Irmão, o seu compromisso é com Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Olha, esse homem é colocado aqui como exemplo da fé, como um herói da fé, não porque tinha superpoderes, não por valentia, não por uma supercoragem, mas porque era obediente e fiel a Deus. Você quer ser lembrado pelas próximas gerações? Você quer que, se Jesus não voltar, os seus filhos te enxerguem como um homem, uma mulher que era fiel a Deus? Você quer que seus netos olhem para você e vejam uma mulher, um homem que é fiel a Deus, um jovem que é fiel a Deus, um adolescente que é fiel a Deus? Como as pessoas lembrarão de cada um de nós? Que eles possam olhar para nós, que a próxima geração olhem para nós e falem, esses homens e mulheres, mesmo com a pandemia e a igreja, de certa forma, não podendo ter o ajuntamento, eles continuaram fiéis a Deus. Que você pegue, que você coloque aí seu celular e que você possa ter o coração generoso para ofertar e dizimar na casa do Senhor. Deus, eu te louvo e te engrandeço por cada dizimista dessa casa. Porque nós compreendemos essa noite que ser dizimista e ser ofertante está intimamente ligado à fé. Porque pela fé Abel ofertou e o Senhor recebeu. Pai, é por isso que essa noite nós ofertamos, nós dizimamos e nós entregamos o nosso melhor a Ti. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor superabunde na vida dos meus irmãos. Que os meus irmãos, ó Pai, possam encher os seus celeiros, Pai, para a glória do Teu nome. Aqueles que estão desempregados, aqueles, ó Pai, que estão talvez com problemas financeiros, aqueles que estão com alguma dificuldade nessa área, com medo de perder o emprego, ou que já perdeu o emprego, essa noite eu peço que o Senhor os visite e o Senhor os encha de paz. E do pouco que o Senhor tem dado, que eles possam compartilhar, porque essa é a Tua vontade para aqueles que têm fé. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada irmão, tanto os que ofertam, quanto os que não conseguem ofertar, para que ele possa ter oportunidades de estar compartilhando desse momento maravilhoso. Eu te louvo e te engrandeço no nome de Jesus. Amém? Oferte ao Senhor aí na sua casa. Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos, que desafio tremendo, irmãos, estar aqui nessa noite com todos vocês aqui, né, os que estão aqui, com os irmãos que estão em casa. É para honra e louvor do nosso santo Deus.
Que momento especial, irmãos, que momento maravilhoso. Podemos, de alguma forma, matar a saudade, né, da nossa congregação. Já estamos aí entrando no 4º mês de isolamento, 4º mês de saudade, né, mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do seu povo. A situação que estamos vivendo, ela é triste, é lamentável, mas o nosso consolo é que Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém? Irmãos, nós vamos ler um texto aqui em Mateus, se os irmãos quiserem ir abrindo a Bíblia aí nas suas casas. Não sei se os irmãos vão conseguir colocar aqui no telão aí o livro de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 19. Mas antes de começarmos a ler, eu quero falar algumas coisas a respeito dessa situação que nós estamos vivendo. Irmãos, falar de máscara é um desafio mesmo, né? Imagino quem está cantando aqui. Mas o Senhor vai nos dar graça, em nome de Jesus. O que precisamos pensar, irmãos, é que temos alguns cuidados para não sermos, talvez, infectados, para que talvez não nos alcance outras coisas, além do que nós estamos falando tanto, que é esse vírus, o coronavírus. A vida nossa pode parecer estar parada, a nossa vida pode parecer estar agora, né, nesse momento, quase que 100% em torno do coronavírus. Nós ligamos a televisão, ouvimos o noticiário, a informação que nós temos é sobre o coronavírus. Mas a realidade é que existem outros problemas, existem outras demandas, existem outras necessidades que nós devemos prestar atenção e que nós devemos... Obrigado, Matias. Que nós devemos tomar cuidado e prestar atenção. A verdade é que outros números estão aumentando. Nós temos mais casos de depressão, nós temos mais casos de crises de ansiedade, nós temos mais casos de síndromes diversas. Nós estamos agora tendo um número maior, você tem ouvido e tem acompanhado, de violência doméstica contra crianças, contra mulheres e às vezes até contra os homens, os maridos. O consumo de drogas, o aumento de viciados nesse momento de isolamento social, o desemprego e, consequentemente, a miséria tem aumentado e parece que não falamos mais sobre isso nos noticiários. E a corrupção, irmãos, que antes parecia até que era mais escondida, que era mais maquiada, parece que agora está mais às claras. Parece que a corrupção está aparecendo cada vez mais. São dificuldades da nossa sociedade. E a natureza também anda chamando a atenção. Você há de concordar comigo e tem percebido isso. Você tem percebido dias em que o pôr do sol é uma pintura, é algo maravilhoso. Dias em que a noite nos apresenta uma lua linda, um céu estrelado, como ontem, por exemplo, pelo menos aqui em Ribeirão Pires, tem um certo horário, né? Depois não dá para ver mais nada. Mas a natureza tem apresentado um cenário para nós de dias diferenciados. Dias dignos de tirarmos foto, e é isso que os irmãos estão fazendo, porque eu vejo muitas fotos nos status.
de cenários maravilhosos de suas casas, imagens lindas. Tá certo, fica a pergunta no ar: será que essa imagem é nova, é diferente? É um presente novo da natureza? Ou será que sempre esteve lá e agora, devido ao isolamento, nós passamos a perceber tais imagens tão lindas? Ao mesmo tempo, coisas diferentes estão acontecendo através da natureza. A gente tem ventos terríveis, nuvens de gafanhoto, nuvens de areia, nuvens de pássaros. Enfim, nós estamos vendo vários eventos da natureza diferenciados, em que representam algo importante para nós prestarmos atenção, observarmos. Talvez a natureza, a criação, esteja nos dando uma mensagem. Talvez a natureza esteja falando algo como: abre o teu olho, preste atenção, abra os seus olhos. Que o Criador, que o nosso Deus, que sustenta todas as coisas, tirar a mão, por um instante sequer, tirar a mão e deixar de sustentar todas as coisas, quase que instantaneamente, nada do que é será mais. Se o nosso Deus, se o nosso Senhor, deixar de sustentar todas as coisas, tudo que é vai deixar de ser. Então, a mensagem é essa: não pense de você mais do que você realmente é. É o que nós percebemos diante de momentos como esse. Mas você já tem ouvido notícias tristes no noticiário todos os dias. Será que hoje você sintonizou aí no YouTube e assistir um culto e, na verdade, você está ouvindo novamente o noticiário de desastres? É claro que não, irmãos. Na verdade, a mensagem de hoje é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de fortalecimento. De que o Senhor, diante de todas essas coisas, o Senhor nos dá a ferramenta, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá condições de enfrentar todas essas circunstâncias e sairmos vencedores em nome de Jesus. E o texto que nós iremos ler vai nos dar um direcionamento, vai nos dar uma direção a seguir. Porque é isso que nós, como igreja, nós precisamos fazer. O Senhor, você já ouviu a figura de que a cruz representa a sua travessão vertical, representa nossa união, nosso relacionamento com o Criador, com o nosso Deus. Excelente figura. O travessão horizontal representa o nosso relacionamento com o mundo, com os homens, a nossa união e como nós nos portamos diante do milagre da cruz. Mas é importante percebermos que essa cruz precisa de um fundamento, precisa de uma sustentação. E essa sustentação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a rocha que sustenta. E Ele é a palavra do Senhor. Precisamos estar atentos. Paulo fala a Timóteo: persevere na sã doutrina. Persevere na doutrina do Senhor, e você estará num lugar seguro. Um exemplo bastante óbvio, viu, irmãos? Pensamos no amor. A palavra de Deus, as Escrituras, irá nos revelar o que é o amor. Vai nos revelar como Deus mostra para nós, como Deus revela para nós o amor. A palavra de Deus vai nos ensinar o que Deus espera de nós em relação ao amor, como nós devemos amar. Isso tudo a palavra de Deus nos ensina, nos mostra, está registrado e nós podemos aprender.
Mas nós precisamos trazer essa realidade para a nossa vida e aplicá-la e viver conforme essa palavra. Vou te dar um exemplo das mesmas perguntas em relação ao amor. Agora a pergunta é diferente: como eu faço, por exemplo? Como eu amo meu pai quando eu amo minha mãe? Naquele dia que eu queria algo e eles disseram não. Talvez pense assim um jovem. Você deve encontrar a resposta na palavra de Deus. Como eu expresso, uma outra pergunta, como eu expresso o meu amor quando ninguém está me vendo lá em casa? Como eu aplico isso lá no meu dia a dia, principalmente quando ninguém está me vendo? Eu estou sendo perseguido por um colega de trabalho, talvez. O que eu faço? E o amor que o Senhor nos ensina através da sua palavra, o que esse amor significa nesse contexto. É isso, irmão, são questões da vida, são questões do nosso dia a dia que precisam ser respondidas, para que a gente busque do Senhor a palavra de Deus e encontre nele um direcionamento para a nossa vida. É isso que o Senhor nos revela: direcionamento, sabedoria, entendimento a respeito dos próximos passos. Passos que nós damos hoje, agora, é nessa situação, é nesse contexto de vida. Nós vamos ler o texto agora de Mateus, capítulo 6, verso 19. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Nós vamos ler até o 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, por onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Texto bastante conhecido, faz parte do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, uma pregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que algo precioso, ouvir ou ler, ter acesso a uma pregação, uma mensagem do próprio Criador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ensinando. Essa é uma parcela, uma pequena parcela desse sermão, dessa pregação, onde ele menciona esse texto. Eu quero, em primeiro lugar, deixar claro uma coisa para compreendermos esse texto corretamente. O verso 21 termina assim: pois onde tiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Cuidado com esse coração. O significado desse coração não é paixão. O significado desse coração não é sentimento. O significado desse coração está mais relacionado com a mente, com o intelecto. Mas é um pouco mais que isso. Está relacionado a um contexto de vida. É aquilo que você tem de conhecimento e de sabedoria do Senhor, que o Senhor te ensina, e como você aplica isso na sua vida. Por isso que é colocado o coração, porque é um contexto completo da sua vida e de tudo que você é. Então é disso que está falando esse texto. Nós vamos acompanhar o contexto, que isso vai ficar um pouco mais claro. Vamos ler o 22 e o 23, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda trevas são. Essa é uma figura que o Senhor está aplicando aqui para explicar, para contextualizar com aquilo que ele já falou a respeito do tesouro. Que ele está falando de um lugar totalmente escuro. Imagine um lugar totalmente escuro,
Você não sabe para onde ir. Ainda que você caminhe com ímpeto, você pode cair num buraco, pode cair num abismo. Você precisa saber para onde está indo. E isso é iluminação, isso é luz. Então imagine agora num contexto diferente que o Senhor está falando. Que os seus olhos te iluminam e te mostram o caminho. E assim você pode desviar de buracos, você pode desviar de perigos. Mas a questão aqui é que você está indo. E de repente você tem dois caminhos. Um caminho de luz e um caminho de trevas. Um caminho de bênção e um caminho de maldição. Um caminho bom e um caminho ruim. E os teus olhos te guiam. A sabedoria, o teu conhecimento, o teu contexto de vida, como nós vimos naquele coração ali. Então, você será capaz de tomar uma decisão a respeito do caminho A e do caminho B. Esse direcionamento você vai encontrar aqui nessa figura. E aí o Senhor completa no verso 24, e diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então aqui o Senhor fecha o contexto do que ele começou a falar a respeito do tesouro. O Senhor fala que não tem como você servir a dois senhores. Não há essa possibilidade. Às vezes talvez podemos pensar que a gente possa oscilar, atender um pouquinho um e atender um pouquinho o outro, um pouquinho para cada um, vai ficar tudo certo, ninguém fica bravo, ninguém fica chateado. Mas o contexto aqui é que não é possível, o Senhor afirma que não é possível. Mas porque tem a ver com os outros dois textos ali, que o Senhor está identificando. Então imagine, irmão, se você é guiado pelo dinheiro, como é o contexto aqui, se você é guiado pelo dinheiro, se a sua vida é alimentada pelo seu sucesso e pelas suas conquistas financeiras, por onde você consegue caminhar na área financeira, o Senhor está falando que esse pode ser o seu Senhor. E quando esse é o seu Senhor, não há como ser o outro. Não há como Deus ser o seu Senhor. Esse caminho, decisões na sua vida, a partir de conquistas financeiras, a partir de amor ao dinheiro, esse vai te levar por um caminho ruim, um caminho de trevas, que naturalmente pode até trazer tesouros nessa terra, mas a traça e a ferrugem irão comer. Ele fala: não façam isso, mas junte tesouros no céu. Agora mude o contexto. Agora você já não é mais direcionado pelo dinheiro. Agora você é uma pessoa direcionada pela fé. É a fé que te direciona. É a fé que te faz tomar decisões. É a fé que te coloca num passo adiante. E o dinheiro proveniente do seu trabalho é apenas mais uma coisa dentro do seu contexto de vida. É tão necessário, tão importante. Trabalhar é inclusive ordenança do Senhor. Nós precisamos de dinheiro para sobrevivermos, para termos sustento, para conquistarmos onde morar, o que vestir. Faz parte do nosso contexto de vida. Mas nós temos outras coisas. Outras coisas a seguirmos adiante, para seguirmos adiante. Nós precisamos cuidar do nosso próximo, por exemplo, que vai superabundar a partir do momento que você viver dentro de um contexto de fé e o dinheiro já não ser mais o seu senhor. Você vai conseguir agir generosamente, cuidar do seu próximo, cuidar do seu irmão, cuidar da sua família, de uma forma muito melhor. E é disso que o Senhor está falando. Porque quando você serve a Jesus,
Jesus vai te ensinar esse caminho. É disso que nós estamos falando. De sabedoria, de conhecimento do Senhor. O próprio Senhor vai te indicar o caminho através da palavra de Deus. Esses olhos, que são a sua candeia que te mostra o caminho, estará iluminado para você seguir um caminho de luz. E cada passo que você der direcionado à luz, direcionado por esse bom caminho, te fará encontrar tesouros. Mas não tesouros terrenos, não tesouros que a traça ou a ferrugem destroem, mas tesouros de verdade, tesouros que se acumulam no reino dos céus. Essa introdução fala dessa sabedoria, de um contexto de vida completo. Nós, um ser humano inteiro, guiado pela palavra do Senhor. Esse ser humano inteiro, completo, apresentado aqui, a palavra coração. Esse ser humano íntegro, completo, direcionado pela palavra de Deus nas suas decisões, seus desafios da vida, esse encontrará tesouros não desse mundo, mas tesouro do reino dos céus. Amém? Agora sim, nós podemos entrar no verso 25, nós vamos ler até o 34. Mas eu quero ler primeiro versos 25 até 26. 25 e 26. Que diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, seu Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Esse é o pensamento daqueles que têm o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm a palavra de Deus como Senhor da sua vida. É esse pensamento que nós precisamos alcançar. Nós falamos no início da mensagem sobre depressão, sobre crises de ansiedade, sobre síndromes diversas. E muitas delas, não vou generalizar e não vou definir que sejam todas elas, mas muitas delas nascem diante de dificuldades da vida, principalmente como essa, que muitas vezes pode ter atacado a nossa área financeira, a nossa área de sustento. Então nós temos, talvez, você aí, você já tenha conquistado alguma coisa muito importante para você na vida. Talvez você tenha um negócio próprio, não sei. Ou talvez uma porta de emprego se abriu, aquele emprego tão sonhado que você tinha ele. Mas agora, com todo esse isolamento social, na verdade, aquele negócio que você tinha, que até você tinha testemunhado e tinha falado que era a bênção de Deus, você está desesperado porque o retorno disso, o que aconteceu na verdade foram dívidas se acumulando. Talvez empregados que você tinha, você teve que dispensar. Talvez nos casos mais extremos, as portas ainda fechadas. Você tem aluguel para pagar, você tem impostos para pagar. Tudo isso tem gerado um grande desespero no seu coração. Talvez com o tempo as coisas tenham se invertido. A bênção passou a ser o seu Senhor. Aquilo que era uma bênção de Deus, uma porta que se abriu, esta passou a ser o seu devidamente. Talvez aquele emprego que você esperou tanto, de repente você alcançou aquele emprego.
A porta estava aberta, você estava trabalhando quando veio todas essas coisas. E aí você entrou numa situação de angústia, de desespero, de medo. Afinal de contas, ter dívidas não é bom. Ter compromissos e não poder pagar é terrível. Talvez ver sua família, saber, olhar para ela, saber que precisa ter a provisão para eles garantida. Talvez tudo isso gere no coração uma angústia, uma ansiedade, uma preocupação. E é natural. É natural, todo trabalhador sente isso. Eu não estou de forma nenhuma dizendo que você não deveria sentir isso. É um senso de responsabilidade que nós temos. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos ficar incomodados. Dá risco naquelas pessoas que dependem de nós. Mas esse medo não pode exceder. Não pode ir além. Não pode se transformar numa doença. Porque a palavra de Deus é clara. O Senhor, Ele vai cuidar de nós. O Senhor, Ele cuida de nós. Então, na verdade, nós às vezes conquistamos, alcançamos algo, esse algo se tornou nosso Senhor e nós ficamos com medo. Nós trabalhamos em função disso, vivemos em função disso. De repente, quando aquilo acaba, nosso mundo acaba. Porque nós estávamos completamente envolvidos com aquilo. Mas a palavra do Senhor nos mostra outro caminho. O Senhor, Ele nos mostra que Ele guia as nossas vidas, Ele é soberano. Ele cuida de cada um de nós. E aquela porta que abriu outrora, aquela empresa, aquele emprego, que abriu outrora foi uma porta do Senhor. E talvez tenha se fechado nesse momento, talvez esteja só temporariamente fechado. Mas se o Senhor fechou uma porta, logo Ele abrirá outra. Se o Senhor deu, se o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Assim declara servo Jó, você conhece. Em tudo dei graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós. Então a angústia, a sabedoria, o ser inteiro que nós estamos falando, guiado pela palavra do Senhor, diante de desafios como esse, sim, nós temos as nossas preocupações. Mas nós precisamos saber levar as nossas preocupações até a cruz. Conseguirmos levar a nossa angústia, o nosso medo, o nosso desespero aos pés do Senhor e falar: Senhor, está aqui. Aquela porta de emprego que o Senhor abriu um dia se fechou, Pai. E eu não sei onde está a outra porta e preciso da tua orientação, Pai. E o Senhor, no momento oportuno, Ele mostrará essa nova porta. Ele mostrará esse novo caminho. E a nossa esperança precisa estar no Senhor. O versículo 27 revela uma outra natureza de angústia. Diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Ora, isso seria possível? Acrescentar uma hora sequer na nossa vida? O Senhor fala que isso não é. O Senhor nos deu a vida e nós devemos cuidar dela. Isso é, nós temos que cuidar da nossa saúde física, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Nosso papel é cuidar da nossa. Deus é algo maravilhoso. Nós precisamos cuidar da nossa vida social. Não estou falando da nossa vida social, rede social, mas dos nossos relacionamentos, de quem nós somos. Nós precisamos cuidar dessa vida. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Qual que é? Cuidar da nossa vida física, emocional, social e espiritual, claro. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Isso é, termos o nosso compromisso com o Senhor,
estar conversando com Ele em oração, buscar a palavra de Deus, buscar o conhecimento, buscar a sabedoria de Deus. É o nosso papel cuidar da nossa vida. E quando a vida bem cuidada, o dia que o Senhor resolver nos recolher, só pertence ao Senhor. Não há nada que a gente possa fazer. Só o Senhor conhece esse dia que Ele irá nos levar. Então, não adianta, irmãos, ficarmos ansiosos com isso. Precisamos confiar no Senhor. Irmãos, e os versos 28 até o 32, que diz assim: porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida da sua família. Né? Então, nos livramos de ansiedade. Nos livramos de ansiedade que está ligada aos aspectos mais fundamentais da nossa vida, que muitas vezes nos levam ao desespero, em alguns casos, né? Drogas, e até, nos casos mais extremos, a violência. Eu não sei bem ao certo, irmãos, se a realidade que nós estamos vivendo tem a ver com esse contexto que o Senhor está nos apresentando aqui, de comprometer os fundamentos tão essenciais da nossa vida. Mas a realidade é que quando nós falamos de redes sociais, o ambiente social virtual, social real, e indo para o ambiente social virtual, a gente percebe que há um movimento de violência cada vez maior. Violência essas vezes causadas por cristãos e muitas vezes entre cristãos. E isso não é bom. Não é bom que nós vivemos assim. Então, eu convido a você, dentro desse contexto, nós estamos agora, e um coração totalmente entregue ao Senhor, isso é uma vida totalmente entregue ao Senhor. Tome cuidado e não faça parte disso. Não tome parte disso. Não exponha. Não maltrate ninguém. Guarde suas denúncias das mídias sociais. Guarde elas. Certamente é um caminho mais coerente. Um caminho mais correto, segundo a palavra de Deus, para resolver um conflito de opiniões. É o que muitas vezes representam. O fim, né, o resultado dos conflitos são apenas opiniões diferentes, pensa de uma forma, outro de outra, e toda violência é terrivelmente gerada a partir de opiniões diferentes. E quando realmente quiser expressá-las, faça com respeito, faça com cordialidade. Se a sabedoria, né, da sua idade, eu não sei que idade você tem ouvindo isso, mas se a sabedoria ainda não te ensinou isso, aprenda que durante a vida nós mudamos de opinião. Isso é maturidade, é amadurecimento. Nós mudamos de opinião relacionado aos mais diversos assuntos, e às vezes até assuntos lógicos. Conhecimento, aprofundando e aprendendo mais e mudando de opinião. Defender uma opinião tão ferrenhamente,
a ponto de maltratar um outro irmão, bom negócio. Bom negócio. E cuidado para não carimbar a sua opinião, formalizar a sua opinião, carimbar com o Evangelho. Que a sua santo e perfeito é o Evangelho, é a vontade do Senhor. Uma opinião isolada a respeito de um assunto específico não é uma verdade pura como o Evangelho se revela para nós. É apenas a sua opinião. Mesmo em relação ao Covid, a esse vírus. Ninguém tem todas as respostas. Na situação que nós estamos, ninguém tem todas as respostas. Ninguém tem as respostas certas para as questões. Eu não tenho, nós não temos, a OMS não tem, o presidente não tem, deputados, governadores, ministros, ninguém ainda tem uma verdade absoluta a respeito dessa doença. Nós temos leis, nós temos decretos para respeitar e obedecer. Sim, nós temos. Mas também nós temos uma variância muito grande de opiniões de pessoas que pensam diferentes. E se você acredita que a sua opinião realmente possa fazer a diferença, se você quer insistir em expressar ela, faça isso com respeito, faça isso com sabedoria, faça isso como um cristão de verdade, um seguidor de Cristo, sabendo que você encontrará pessoas que pensam diferente. E tudo bem por isso. Diga não à violência. Diga não. Porque essas expressões, elas são violência. E há resposta para todas essas coisas, irmãos. O texto aqui termina, versos 33 e 34, diz assim: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aí, irmãos, o Senhor fala de duas coisas aqui. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Faça isso junto, ao mesmo tempo. Nós estamos falando do reino de Deus. Nós estamos falando de um homem inteiro, íntegro, que dirigia integralmente ao Senhor. Quando você conheceu a Cristo, se entregou a Ele, você virou um cidadão do reino de Deus. E se entregar cada vez mais, faz buscar cada vez mais o reino de Deus. Mas o Senhor fala de outra coisa aqui também, chamado de justiça de Deus. Deus odeia o pecado. Deus odeia o mal. Deus não colabora com o mal. Contra o mal, Ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, a morrer por nós. Deus não suporta. Deus não aceita o mal. Tem uma frase bastante conhecida de Martin Luther King. Foi um homem que lutou bravamente contra o racismo e lutou bravamente, mas sem violência, sem levantar as mãos. Houve muita violência contra ele e contra os seus seguidores, mas ele tinha esse propósito de fazer sem gerar violência. Ele falou uma frase assim, é muito conhecida: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Provérbios capítulo 31, versos 8 e 9 diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres
e dos necessitados. Essa luta, irmãos, é nossa. Talvez seja parte desse versículo que mais há pecado em nós. E mais nós precisamos nos direcionar para encontrar os tesouros do reino de Deus que nós estamos falando. Por mais ferramentas nós devíamos seguir nesse caminho. Isso quer dizer, irmãos, que nós temos um país organizado, nós temos leis, nós temos segurança pública. Não estou dizendo que nós devemos seguir com uma justiça com as próprias mãos. Estou dizendo que a gente não deve fechar os olhos para aquilo que é justo, para a justiça do Senhor. Então, se você conhece, se você sabe de violência, às vezes uma violência doméstica, se você sabe disso, tome uma atitude. A gente tem ferramentas hoje no nosso país que não precisa de exposição, não precisa colocar em risco a sua integridade, não precisa colocar em risco a sua família, pode ser feito através de uma denúncia anônima, ou tem mais ferramentas para isso, você pode pedir para alguém de longe fazer uma denúncia. Enfim, se pesquisarmos, tem ferramentas para que a gente auxilie de uma forma muito mais efetiva na nossa sociedade, relacionado à justiça de Deus, relacionado ao mal. Sobretudo, muito mais do que uma atitude, uma ação, nós precisamos buscar oração. Efésios 6,12 diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós devemos, sobretudo, irmãos, nos colocar diante de injustiças, não deixar que o nosso coração passe isso em branco. Nós devemos colocar o nosso coração em oração diante de Deus imediatamente. Mas mais que isso, irmãos, oração tem a ver com ação também, tem a ver com agir. Não feche os seus olhos diante da injustiça, não feche os seus olhos diante da violência, não feche os seus olhos diante da criminalidade. Peça a Deus estratégia, investigue, pense como você pode agir e não desista, que não vai ser fácil. Mas não desista, siga adiante, porque é importante. Para concluir, irmãos, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. O Senhor ensina, o Senhor repreende, o Senhor consola. O finalzinho do verso 33 diz assim: e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É promessa do Senhor. O Senhor está falando sobre ter o que vestir, ter o que comer, ter onde morar. A vestimenta tem essa amplitude. O que vestir é onde você residir, é onde você morar. O que comer e o que beber, o Senhor, Ele estabelece essa promessa para nós. Então, irmãos, confie no Senhor. Seja direcionado pelo Senhor. Coloque a sua angústia, coloque o seu desespero, coloque o seu medo nos pés do Senhor. Siga o Senhor com você inteiro, completo, íntegro. E você encontrará tesouros que não serão acumulados aqui, mas serão acumulados no reino dos céus. Feche seus olhos aí na sua casa, em nome de Jesus. Santo Deus, nós acabamos, Pai, de aprender mais da Tua palavra. Nós acabamos de ouvir, Pai, a respeito do Teu sermão, o sermão da montanha. Foi uma pregação que o Senhor, o próprio Deus, proferiu naquele lugar. Está registrado e pelos séculos dos séculos chegou até nós hoje. Nós ouvindo o Teu ensino, ouvindo a sabedoria do Senhor. Que algo maravilhoso, Deus. Que tesouro esse precioso, Pai.
E o Senhor tem respostas para os dias de hoje. Nós estamos séculos de distância, mas o Senhor ainda tem respostas para nós. E o Senhor nos ensina o caminho. O Senhor nos mostra que devemos buscar o conhecimento, o entendimento, a sã doutrina na Tua palavra. E ela nos dará sabedoria para aplicarmos na nossa vida de uma forma que a nossa vida flua. Não enraizados, não dependente de ídolos, não dependente de outros senhores, a não ser somente Tu, a não ser somente o nosso Deus, o nosso soberano Senhor. Oh, aleluias, glórias a Ti, Pai. Eu peço a Tua bênção agora, Pai, sobre cada um que está ouvindo essa mensagem, sobre cada um que ouvirá essa mensagem, Pai, com seu coração apertado, que a Tua paz invada, Pai, que o Teu consolo invada e tome conta desse coração angustiado, tirando esse medo. Como Pedro estava lá diante do mar e começando a afundar, o Senhor o tomou pela mão e Pedro imediatamente sentiu segurança, sentiu que ele não estava mais em perigo, sentiu que o perigo já não existia mais. É esse mesmo sentimento, Deus, que eu peço a Ti, Pai. Invada o coração, Pai, de cada ouvinte, de cada um, Pai, que está fazendo essa oração comigo nesse momento, Pai. É uma situação que nós estamos vivendo, delicada mesmo, triste. Muitas coisas já aconteceram, coisas terríveis já aconteceram. Mas o Senhor não nos dá um desafio maior do que a nossa capacidade de carregar esse desafio. Quando é pesado demais, o Senhor nos toma pela mão, nos carrega no colo, leva-nos junto contigo em paz e em segurança. Ó Senhor, nos ajude, Deus. Nos ajude, Deus, a confiar em Ti, a não ser esses de pequena fé, como eram os Teus ouvintes daquele dia. Mas que os Teus ouvintes de hoje sejam homens e mulheres cheios de fé, cheios de confiança em Ti, e que o Senhor é o caminho para todas as coisas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar. Senhor, atenda o clamor que está sendo proferido agora, Pai. Libera a cura, liberte de opressões, liberte do medo, Pai. Revela estratégias, Pai, para sermos ativos com a Tua justiça, para não sermos omissos diante daquilo que não Te agrada, para sermos firmes e fiéis à Tua palavra, ainda que seja desafiadora. Oh, Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, obrigado por esse culto, Pai. Obrigado por prover tudo a todos nesse momento. É como o Teu maná que desce dos céus e alimenta todo o Teu povo. Oh Deus, Deus, aleluias, glória, glória, glórias a Ti, meu Pai. Glórias ao Teu santo nome, meu Pai. Glórias a Ti, meu Deus. Obrigado por esse momento, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, os que estão aqui irão para casa. Que o Senhor os conduza em segurança. E que o Senhor dê uma semana abençoada, Pai, cheio da Tua presença. Que o Senhor abra novas portas. Que o Senhor revele novos caminhos.
Senhor direcione e tire toda a ansiedade do coração. Tire toda a depressão, toda a angústia, vá embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Assim te agradecemos por esse momento tão especial e maravilhoso. Em nome de Jesus. Os que estão em casa, os que estão aqui, curvem suas cabeças, estendam suas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, todos aqueles que concordam, digam: amém. Fiquem em paz e que Deus os abençoe.